Sejam todos bem-vindos. Eu sou Michel Macedo e esse é o projeto Nosso Lar segundo o Espiritismo. Nós estamos comparando e analisando a obra Nosso Lar, ditada pelo Espírito André Luiz através do médium Chico Xavier, editada e publicada pela Federação Espírita Brasileira. Estamos comparando esta obra, tão conhecida e tão influente no meio espírita, com toda a obra de Kardec. Como você sabe, nós estamos nesse primeiro momento, respondendo à pergunta: podemos analisar uma obra? Já que, como nós temos repetido, muitas pessoas dizem que nós nem podemos fazer isso. Nós já vimos nos outros estudos textos em que Kardec e os espíritos mostram as diversas possibilidades, os diversos contextos em que nós podemos e muitas vezes até devemos fazer julgamentos, análises críticas, em que não há nenhum problema nisso, quando feito no contexto certo e da maneira correta. Mas deixando bem claro, nós mostramos isso através dos textos, que o Espiritismo permite analisarmos uma obra. No nosso quinto estudo de hoje, nós vamos agora analisar Kardec recomendando que a gente analise e tenha um senso crítico com as mensagens dos Espíritos. Nós estamos entrando agora numa parte em que nós vamos pegar exemplos práticos de Kardec fazendo análise das obras, de Kardec fazendo críticas e análise dos textos ditados pelos Espíritos, deixando muito claro, através de argumentos, de textos e de exemplos, que é possível, sim, nós analisarmos uma obra e que não há nenhum problema em nós fazermos esse projeto. Nós vamos estudar hoje o item 299 da obra O Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Lembrando a todos que o Livro dos Médiuns é como o Livro dos Espíritos. Basta a gente citar o item, que a pessoa, procurando pelo item, acha o texto que a gente está se referindo. Então vamos ler Kardec falando nesse item 299. Podendo manifestar-se espíritos de todas as categorias, resulta que suas comunicações trazem o cunho da ignorância ou do saber que lhe seja peculiar no momento, o da inferioridade ou da superioridade moral que alcançaram. A distinguir o verdadeiro do falso, o bom do mal, é a que devem conduzir as instruções que temos dado. Notem que esse parágrafo é muito claro e, ao mesmo tempo, muito profundo. Kardec deixa claro algo que ele descobriu através da observação dos fenômenos. Ao observar os fenômenos, ao se constatar que as inteligências que se comunicavam nesses fenômenos eram as almas dos homens que morreram no corpo físico, Kardec percebeu que o conteúdo das ideias daquelas mensagens que aqueles espíritos ditavam tinham diversas diferenças. Haviam mensagens muito inteligentes, muito profundas, e haviam mensagens que traziam conteúdo falso, um conteúdo esdrúxulo, de baixo nível e de recomendações maldosas, injustas, imorais. Então, logo, Kardec percebe, através da observação dos fatos, porque o Espiritismo é uma ciência, ele observa e entende que os espíritos não são todos iguais. Os espíritos não estão na mesma categoria. Há espíritos de todas as categorias, da mesma maneira que nós temos homens na Terra de diversas categorias, de diversos graus de saber, de conhecimento, de especialidade de conhecimento, e também de caráter, de moralidade, de grau de bondade ou de maldade, espíritos hipócritas, brincalhões, irresponsáveis, frívolos, levianos, e também, como nós já dissemos, espíritos de grande valor. Tudo isso tirado da análise do conteúdo daquilo que eles diziam nas mensagens. Então ele começa afirmando algo que é básico para a ciência espírita, que os espíritos de todas as categorias podem se manifestar. Embora isso seja algo tão simples, tão básico para o Espiritismo, é impressionante que, mesmo repetindo isso todo o tempo, as obras de Kardec, o movimento espírita, muitas vezes, somente porque um espírito disse, vai dar um aval, vai parabenizar, vai aceitar, vai gostar da mensagem. Sendo que aqui ele está mostrando que não basta que a mensagem seja de um espírito, porque há espírito de todas as categorias. Como há espíritos de todas as categorias, ele mostra o conteúdo das comunicações, elas trazem um cunho, ou seja, a marca da mensagem, né, ela tem a característica daquele que editou. Então, se eu tenho espíritos ignorantes e espíritos com pouco conhecimento, quando eles se comunicam, evidentemente, as mensagens e o conhecimento que eles transmitem é mínimo ou contém diversos erros, inverdades, mentiras, enganos. E também a inferioridade ou superioridade moral. Conforme o nível moral, ético do espírito, a gente vai ter esse cunho na mensagem. Nós vamos ter mensagens que são belas pela sua moralidade, porque pregam a justiça, o amor, o respeito, a verdade, o bem.
que pregam valores morais, que nos ensinam a sermos melhores enquanto espíritos. E há mensagens que são de baixo nível. Então isso é básico e a gente precisa entender. Não é o nome que a mensagem traz. E não é porque veio de um ser desencarnado que a mensagem necessariamente, obrigatoriamente, é superior ou traz verdades. Por quê? Porque existem espíritos de todas as categorias. E todos podem se manifestar. Vejam que ele deixa claro, todas as categorias podem. Lembrando que ele aprofunda as categorias dos espíritos na escala espírita, onde ele apresenta os tipos de espíritos. Estudem lá a partir da questão 100 do livro dos espíritos. Então ele deixa muito claro que todos podem. Olha, se todos podem, podem tanto os inferiores quanto os superiores. Para que a gente entenda que para a obra de Kardec, todos os espíritos podem se manifestar. Não são só os inferiores, os superiores também. Mas, como que eu faço para saber? Eu tenho que analisar o conteúdo. Por isso que ele diz, a distinguir o verdadeiro do falso, o bom do mal, é a que devem, novamente a gente chama atenção para essa palavrinha, é um dever distinguir o verdadeiro do falso, o bom do mal. É um dever nosso. Qualquer mensagem de qualquer espírito, através de qualquer médium, é um dever distinguir. Porque eu só sei se a mensagem é boa analisando o conteúdo. E não me faltando no nome do espírito, ou porque é um espírito, ou mesmo pelo médium, como a gente vai ter oportunidade de analisar melhor essa questão do médium. Mas ele deixa claro, é um dever distinguir. E a que deve conduzir as instruções que temos dado. Então ele deixa claro que as instruções que ele deixa é para nós, é para nos ajudar no dever de distinguir o verdadeiro do falso, o bom do mal. As instruções que Kardec dá não eram apenas instruções que ele usava só para ele e que ficariam só para ele e que depois não precisariam mais ser usadas. Notem que esse Barak deixa claro que ele deixou esses ensinamentos para todos nós. E é um dever a gente usar eles na distinção entre o verdadeiro falso e o bom do mal. Outra coisa muito importante é essa distinção dupla que ele coloca. É muito sábia, é muito correta do ponto de vista lógico e filosófico. Porque aqui ele apresenta que eu tenho que distinguir o campo do verdadeiro e do falso, que é o campo da verdade, da lógica, da razão, e o campo do bom, do mal, do valor moral de uma mensagem. Porque há mensagens em que eu tenho que aplicar critérios para ver se aquilo que o Espírito está dizendo é verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, se o Espírito, vamos dar um exemplo aqui bem tosco e simples, né? Imagina se o Espírito diz que 1 mais 1 é igual a 3. Nota que aqui a gente está analisando a questão do verdadeiro ou falso. Será que aquela informação é verdadeira ou é falsa? E outra coisa é eu analisar se o conteúdo é bom ou mal. São duas coisas diferentes, mas eu devo analisar as duas coisas. Sempre que eu tiver uma mensagem, eu tenho que ver aquilo que o Espírito está dizendo. É verdadeiro ou é falso? É bom ou é mal? Muitas vezes a gente não tem como saber se o Espírito está bem intencionado ou não. Mas isso é indiferente, porque se o que ele falou não está correto, não está correto. Não é porque o Espírito falou e de repente eu possa pensar que ele é bem intencionado, mas ele, embora possa parecer bem intencionado, ou ser realmente bem intencionado, mas se ele falar algo falso, veja aqui, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu posso ser uma pessoa bondosa e de repente falar algo que não é verdadeiro. Então, uma coisa não necessariamente influi na outra. Para que a gente não se iluda, mas o Espírito é tão bom. Mas esse não é o único critério. O Espírito pode ser bom, no sentido de bondoso, e ele falar alguma coisa que não é verdadeira. Isso pode acontecer. E claro que o pior caso é aquele espírito que fala algo falso com uma intenção maldosa. Né? Esse é o pior tipo de espírito. Mas independente dessa relação, a gente tem que ver se tem falsidade ou algo verdadeiro, se tem maldade ou se tem maldade. Nota que ele deixa claro que a gente deve fazer essa distinção. Olha, para fazer essa distinção, e ele deixa claro que ele dá as instruções para isso, e ele deixa essas instruções para nós, aliás, a gente tem que raciocinar por que Kardec deixaria 23 obras com muitas páginas se não fosse para nós usarmos, não teria nenhum sentido. Mas aqui ele deixa claro isso. Notem que para eu distinguir o verdadeiro do falso, o bom do mal, é óbvio que eu tenho que analisar, eu tenho que comparar, eu tenho que usar a razão, eu tenho que julgar a obra e o conteúdo. Então, se nós estamos querendo responder, podemos analisar uma obra? Esse parágrafo do item 299 deixa claro que é possível. Aliás, ele diz que é um dever distinguir. É muito claro, não há como eu tirar uma outra interpretação desse texto, a não ser que eu não esteja com boa vontade para com a interpretação do texto. Teria que forçar muito uma interpretação para tirar uma outra conclusão, basta ler o texto. Né? E aí ele continua, cumpre não esqueçamos que entre os espíritos há, como entre os homens, aqui ele faz a comparação, falsos sábios e semi-sábios, orgulhosos, presunçosos e sistemáticos. É muito importante essa informação que ele dá aqui dos semi-sábios, porque às vezes no meio espírita a gente acha o seguinte, para a mensagem ser considerada ruim, ela tem que dizer algo muito ruim. É como se o espírito quisesse falar assim, é preciso odiar, o bem não vale a pena, é preciso mentir. É óbvio que um espírito que quer enganar, que é maldoso, raramente vai falar assim explicitamente. Lembra, os espíritos são seres inteligentes.
Então, a mensagem não pode ser só analisada, o seu conteúdo, assim, ela só é uma mensagem ruim se tiver algo muito grosseiro. Não. Porque os espíritos são como nós. E o que isso quer dizer? Os espíritos fazem uma mistura. Na mesma mensagem, o espírito pode falar algo que é verdadeiro, mas também dizer coisas que são falsas. Mas também ele não está com uma intenção boa, mas ele pode usar de verdades para nos enganar. Então, a gente tem que ser mais criterioso na hora de analisar. Saber separar o que é correto, o que não é, o que é bom, o que é mal. Mas lembrando que não é só porque a mensagem disse algumas coisas boas que isso dê garantia que toda a mensagem seja boa. Essa talvez seja o maior equívoco do momento. Como eu falei, a gente tende a tratar uma mensagem de uma maneira muito polarizada, ou seja, para ela ser considerada ruim, tem que dizer algo muito terrível e grosseiro. Mas a maioria das mensagens que esses espíritos pseudo-sábios sistemáticos vão dar, trazem muitas verdades e muitas coisas boas. O problema é que eles usam isso para dizer também inverdades e muitas vezes enganar. E a gente tem diversos exemplos disso. Na própria revista espírita e no nosso movimento espírita, principalmente na história do século XX. O espírito fala sobre Jesus, fala sobre o bem, fala sobre a caridade, coisas boas. Mas junto com isso ele também diz coisas muito piores. Então ele usa esses termos de caridade, de amor, fala muito de Jesus, que é para a gente baixar a guarda e aceitar. Mas junto com isso ele diz outras coisas que são mentirosas e às vezes que prejudicam e fazem mal. Por isso que é um dever da gente distinguir e analisar tudo o que o espírito está dizendo. E não tirar conclusões só porque há palavras bonitas. A gente se ilude muito com isso. Como só os espíritos perfeitos é dado a conhecerem tudo, para os outros há do mesmo modo que para nós, mistérios que eles explicam à sua maneira, segundo suas ideias, e a cujo respeito podem formar opiniões mais ou menos exatas, que se empenham, levados pelo amor próprio, porque prevalecem e que gostam de reproduzir em suas comunicações. Olha que coisa interessante. Então, os espíritos, somente os perfeitos sabem tudo. Mas mesmo que tivesse um espírito perfeito se comunicando, o médium não é perfeito. Nós vamos ver isso futuramente. Então eu tenho sempre que analisar a mensagem. Sempre que analisar a mensagem. Mas aí ele diz, tirando os espíritos que são puros, né, os que sabem tudo, esses espíritos que aqui ele mostra que são os únicos que têm essa capacidade, a maioria, os outros, né, como a gente está no planeta inferior, eles vão dar explicação das coisas da sua maneira. Eles vão dar opiniões pessoais e vão dar como verdade exatamente como a gente faz na nossa vida muitas vezes. A gente dá opiniões pessoais como se fosse verdade, mas não passam de opiniões pessoais. E a gente confunde opiniões pessoais com opiniões científicas, filosóficas, como opinião do espiritismo. Só que são espíritos que estão dando a sua opinião, que tem às vezes meias verdades, mas tem muita coisa equivocada. E a gente, só por analisar aquilo de bom que a mensagem tem, engole tudo, aceita tudo, deixa passar tudo. Então ele está deixando claro isso, para que a gente não pense que é só as mensagens dos espíritos mais inferiores e maldosos que a gente deve refutar, mas também essas. Se o espírito está nos dizendo alguma coisa, a gente tem que prestar atenção, porque ele pode ser nosso amigo, pode dizer coisas boas em alguns momentos, mas em alguns momentos ele se empolga, levado pelo orgulho, pelo amor próprio. Não é que ele seja maldoso, mas ele é como nós. A gente, em diversos momentos, a gente se empolga com as emoções, com as paixões ruins, se deixa levar, e a gente acaba dizendo coisas que não são tão exatas assim. E os espíritos fazem isso, ele deixa isso muito claro. E a gente deve tomar esse cuidado, porque lembra, ele está falando sobre a importância de distinguir o verdadeiro do falso, o bom do mal. Aí ele continua, o erro, olha o que ele está dizendo, o erro está em terem alguns de seus intérpretes, ou seja, os médiuns, né, esposado muito levianamente opiniões contrárias ao bom senso, e se haverem feito os editores responsáveis dela. Então é óbvio que os espíritos vão, além daqueles mais ignorantes e maldosos, esses espíritos que têm uma certa bondade, uma boa intenção, eles também vão dizer coisas equivocadas, erradas. O problema é que o problema é a gente pegar esses textos e tornar isso e publicar isso como se fosse uma coisa boa, verdadeira, profunda, rica, importante. Então o erro é nosso. É como se a gente, convivendo entre nós, a gente pegasse um amigo nosso, uma pessoa que tem os conhecimentos assim como nós, tem algum conhecimento de alguma coisa, mas não tem da outra, tem qualidades, mas também tem paixões ruins, e a gente transformasse eles algum amigo nosso na pessoa que sabe tudo, que daria todas as respostas sobre todas as coisas, e publicasse a opinião deles, e transformasse em livros, e passasse a divulgar isso como algo extremamente superior e fantástico. Notem que não faria nenhum sentido. Porque é óbvio que, como nós somos limitados, porque a gente não é perfeito, a gente diz muita bobagem na nossa vida cotidiana. Então a gente não pega tudo que a gente diz e publica e transforma num livro ou num ensinamento. Notem que é exatamente o que fez o movimento espírita brasileiro. A gente tinha espíritos que poderiam ter algum valor, poderiam contribuir, que tinham boa intenção, só que a gente pegou esses espíritos, eles se empolgaram, porque também não são perfeitos, ditaram diversas obras, a gente aceitou tudo, chamou tudo de lindo, tudo de superior, chamou tudo de verdade, chamou tudo de opinião espírita, e publicou e saiu vendendo, sem nenhum critério, só porque o espírito disse ou ele disse misturado com coisas belas. Mas notem, ele deixa claro que isso pode acontecer, e ele deixa claro que isso é um erro, e ele deixa claro que é um dever distinguir o verdadeiro do falso, o bom do mal. Então notem que à medida que a gente avança, os textos vão ficando mais claros.
essa soma de textos em que nós estamos mostrando para vocês lerem com os próprios olhos. Kardec deixa muito claro a possibilidade de analisar mensagens, de analisar obras. E ele deixa muito claro que não é só uma possibilidade, é um dever. A gente tem que saber distinguir. E ele deixa muito claro que não é só distinguir, repito para concluir, mensagens extremamente grosseiras de mensagens boas. Não, mesmo as mensagens que trazem algumas coisas verdadeiras e muitas coisas boas e bonitas, elas também podem ter conteúdo ruim, maldoso ou equivocado. É um erro nosso aceitar tudo e já sair editando e publicando como algo divino superior. Então a gente precisa cada vez mais estudar, analisar, usar do bom senso, ser racional, não se empolgar, saber separar as coisas, saber entender que não é porque a gente não aceitou alguma coisa do Espírito que a gente não possa ter uma boa relação com ele e que ele não possa nos ajudar em diversos momentos. Mas a gente sabe as limitações porque não somos perfeitos. Então algumas coisas a gente tem que tirar, algumas coisas a gente tem que melhorar, algumas coisas a gente tem que chamar a atenção do Espírito, exatamente como a gente faz entre nós. A gente sabe que, por exemplo, se a gente pegar uma produção de texto hoje na academia, como é que funciona? Às vezes o aluno passa lá uma semana fazendo um texto, manda para o professor corrige, manda tirar algum trecho, mostra algo que estava ruim, o aluno vai lá, melhora. Esse é um processo natural, não significa que as pessoas têm que se odiar, não significa que estejam se desrespeitando, é um processo natural, porque numa obra, numa mensagem, a gente quer deixar ela o mais próximo possível do correto, do verdadeiro e do bem. Nos vemos no próximo estudo.